Fala galera, começando mais um tutorial de cinema 4D. Nesse tutorial eu vou estar ensinando como modelar, criar textura, iluminação e renderizar esse earphone, que é um fone bem similar ao fone da Apple, né? O modelo antigo, que o modelo novo já não tem essa telinha toda, ela é só um buraquinho. Mas a ideia do tutorial hoje é mostrar uma ferramenta muito boa, que dá pra gente fazer quase tudo com ela, que é a ferramenta Loft, né? Então, assim, a gente vai criar todo o objeto, a gente vai criar uma iluminação bem legal, assim, realista, para que fique o material bem bonito. Vou ensinar a criar a textura, essa textura de plástico, essa textura de metal. E é isso, vamos lá. Então aqui, ó, só vou mostrar para vocês o arquivo. É o seguinte, a ideia principal é mostrar a fotografia final. Então não faz sentido eu ficar querendo fazer o desenhozinho do fio e tudo mais, a não ser que você esteja à vontade também e possa fazer, que não tem nenhum mistério para fazer a questão do fio. Eu vou estar até criando esse fio aqui de uma forma rápida para vocês poderem ver, mas só que vocês vão ver que não tem nada demais, que é bem simples. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou criar aqui um arquivo novo e vou fazer o seguinte, ó, vou criar aqui um círculo e vou adicionar aqui, ó, vou mudar o tamanho dele, o radius aqui, ó, para 20. E vou fazer o seguinte, ó, na ferramenta, aqui nesse cubo verde, vou clicar na ferramenta Loft e vou arrastar aqui, ó, para dentro do Loft. Então ele criou já de uma spline, ele já criou um objeto, um polígono, né? E aqui, ó, o principal de tudo, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que arrastar, a gente vai criar a forma arrastando e duplicando a spline. Só que o importante, galera, muito importante, é que fique na ordem, um embaixo do outro. Se eu colocar em ordem diferente e depois arrastar aqui, duplicar e botar ele ao contrário aqui, o que acontece? Ele vai começar a perder a forma. Isso aqui é errado. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó. Então a primeira coisa que eu fiz, ó, eu vou segurar com Ctrl, né, aqui na setinha azul e vou arrastar, ó, e vou fazer a minha primeira parte, né? E aí vou estar fazendo isso até o elemento inteiro, ele vai ser uma peça só. Então vou clicar aqui de novo, ó, arrastei de novo. Por enquanto só estou mexendo, só estou duplicando ele e arrastando. Vou clicar aqui de novo, ó, e vou aumentar um pouquinho de nada. Então selecionei a ferramenta de transformação, que é o atalho é o T. Aumentei um pouquinho de nada, ó, vou clicar com T de novo. Dupliquei mais um pouco, ó, e vou começar a aumentar para dar o formato do fone. Tá vendo que tá todo mundo aqui na ordem, 1, 2, 3, 4. E aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, vou começar a rotacionar ele um pouquinho para começar a dar a forma. Então aqui, ó, rotacionei, aumentei, andei um pouquinho para frente, vou rotacionar. O legal, ó, é que a gente vai começar a ter umas... a gente pode corrigir também, eu posso vir aqui, aumentar o tamanho, posicionamento. O legal é que cada um vai ter um fone diferente, né? Então, assim, pra galera não se preocupar em... mas tem que ficar igualzinho, não. Cada um vai ter o teu fone. Essa curva aqui é muito importante para dar o realismo, que é essa curva aqui, ó. Isso aqui que começa a gerar o realismo. Então, eu vou vir aqui, ó, dupliquei mais uma vez, vou aumentar aqui, ó, e vou rotacionar mais ele. O atalho é o R para rotacionar. Então, eu vim aqui, ó, dupliquei de novo, e agora eu vou estar rotacionando mais, ó, para que ele fique para frente da minha imagem. Ó. Então, eu estou rotacionando. Vou aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Deixa eu aumentar o outro. Dei um Ctrl Z, eu vou aumentar o outro um pouco mais, ó. Então, dupliquei. Vou rotacionar ele mais um pouco aqui, ó. E aí, eu vou começar a diminuir. Então, aqui, ó, o formato, galera, é muito singular. Cada um pode fazer o seu, ó. Eu posso rotacionar mais, rotacionar menos. Aumentar o tamanho aqui, ó, para ele ficar redondinho. Isso aqui não tem importância. Isso aqui cada um vai fazer o seu formato e até cada um vai ter o seu designer, né? É bom que fica diferente. Então aqui, ó, selecionei de novo. Vou começar a diminuir agora para fazer a parte da frente. Podia ajeitar aqui, ó, colocar o fonezinho mais redondo na frente. Então estou rotacionando aqui, ó. Vou abrir um pouquinho e vou fazer o seguinte. Vou clicar com o T e vou segurar o Ctrl, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai duplicar embaixo, ó, de 9 pulou para 10, só que eu só mexi no tamanho. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um pouquinho para trás, só para eu criar o vinco, esse vincozinho como se fosse uma peça diferente. Isso aqui faz muita diferença no render.
Então vem aqui, ó, vou selecionar de novo a ferramenta T de transformação, vou segurar o Ctrl, vou clicar e arrastar, ele vai duplicar, ó, 11. Então eu vou vir aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó, aumentei um pouquinho, vou ver aqui a espessura dele, se ele tá legal, para ficar aqui, ó. Vou aumentar o de trás para ele ficar bem justinho. Tá, beleza. E aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, eu vou arrastar aqui, ó, vou duplicar o 12 sem mexer nele também, ó. Então eu vou vir aqui, ó, dupliquei o 12, coloquei um pouquinho para frente aqui, ó, para dar essa margem. E por último, ó, vou clicar de novo, ó, criei o 13 e aí eu vou fazer o seguinte, ó, no 13 eu vou botar o raio aqui, ó, 0. Isso aqui é o segredo da ferramenta, porque eu vou fazer toda a conexão final. Então eu vou vir aqui, ó, no 1, vou andar um pouquinho mais para trás para ele ficar um pouquinho mais comprido. E aqui no final, ó, eu tenho que colocar o 0 para ele poder fazer a malha perfeita. Tá vendo aqui, ó? Se eu não colocar o 0, ele não cria essa malha perfeita para a gente aplicar a textura. E é o seguinte, ó, tá vendo aqui vou salvar ele aqui, ó. Deixa eu salvar aqui, iPhone 3D, vou salvar por cima. Para a gente ter o objeto definido, a gente tem que vir aqui, ó, em Mesh Subdivision. Eu vou colocar o número alto, 120, para a textura ficar boa. Então aqui, ó, coloquei 120. O fone a gente podia estar inclinando mais para o lado, mais para o outro, mas o objetivo mesmo é o render final, não é um objeto realista, que vai ser impresso nem nada. Então aqui, ó, vou fazer o seguinte, eu vou renomear ele de Year 1. Vou duplicar ele, ó, segurando o Ctrl, arrastando para baixo. Vou deixar aqui, ó, Backup. Pronto, e vou tirar o olho dele. Caso aconteça alguma coisa com o meu arquivo principal, já tem um backup dele. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Então eu já fiz o primeiro e agora vai ser a parte da textura, né? Então vai ser bem mais fácil agora para a gente poder trabalhar. Então eu posso vir aqui, ó, posso clicar aqui, ó, Make Editable, né, para transformar em objeto editável ou simplesmente apertar a letra C. O que acontece? Ele me criou um caps aqui no fundo. Por quê? Porque eu não tinha feito a mesma coisa da frente, né, colocar o objeto em 0, mas não tem importância, porque aqui vai ser a mesma textura. Então vou vir aqui, ó, vou selecionar os dois e vou dar Connect and Delete. Então eu conectei o objeto, agora ele é um objeto só. Então ele está um objeto só. Como vai ter a mesma textura, não tem importância, a malha dele tá ruim. E eu não vou aplicar textura que tenha mapping, alguma coisa do tipo. Então vou vir aqui, ó, já tenho meu objeto e a gente vai começar a fazer a textura. Então primeiro aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, Create New Material. Vou dar 2 cliques, ó. Então essa aqui eu vou botar o branco brilhoso. Então vou vir aqui, ó, na cor, vou colocar ele para branco. Não vou colocar em branco absoluto porque pode estourar na hora do render. E aqui no material de Reflectance, vocês vão ver isso no Cinema 4D R16. Não me lembro se no R15 ou R14. No R14 eu sei que não tem, mas essa galera pode baixar o R16. Vou vir aqui, ó, Add, e vou botar aqui, ó, Reflection Lens. Aqui, ó, vou fechar aqui, ó, no canal de Layer Fresnel. Então aqui no Layer Fresnel, botar aqui, ó, Dielectric, e vou colocar um material similar ao plástico. Então eu posso colocar aqui, ó, oil, né? Tipo óleo vegetal. Então ele já vai me criar uma textura como se fosse plástico. Então abrir aqui, ó, para a gente poder enxergar ali a textura maior, ó, já tem um material como se fosse plástico. Então já tem o primeiro material. O segundo é um cinza fosco, que é como se fosse uma borrachinha. Então eu vou vir aqui, ó, Create New Material. Vou colocar o cinza aqui, botar aqui 140 em tudo, ó. Se quiser para ficar igualzinho, ó, deixa 140. Então ele criou. E a borracha, de padrão, a textura já vem parecendo uma borracha. Então eu não vou fazer mais nada, vou deixar ele parado. E aí eu vou fazer o seguinte, e aí tem a textura da frente, que é a textura da gradezinha. Então aqui, ó, a textura da grade, eu criei no Photoshop um gridzinho bem simples. Tá vendo aqui, ó? Esse grid aqui, ó,
ele é bem simples. Eu vou até disponibilizar o link para download dele, para a galera poder usar, mas é muito fácil de criar também. Então, vou vir aqui, ó. Aqui, não vou mexer em nada. Vou habilitar aqui, ó, o painel alpha. E vou colocar aqui, ó, Load Image. E vou clicar aqui, ó, na textura, nessa que tem o fundo branco. Então, ele já me criou a telazinha da frente. Posso vir aqui agora, ó, e adicionar uma cor como se fosse um preto. Pronto, que é a gradezinha. E aí é o seguinte, eu falo assim, pô, mas agora como é que a gente vai selecionar tudo para começar a trabalhar para aplicar textura? Então tem uma ferramenta aqui, ó, em Select, a gente vai vir aqui, ó, Loop Selection. Então isso aqui, ó, vai ajudar a gente a selecionar somente o que a gente quer para aplicar textura. Só que a gente tem que parar o mouse em cima da linha, mais ou menos, para ele poder selecionar o loop correto. Então, eu vou vir aqui, ó. Estou selecionando, ele está me dando o loop inteiro da malha. Então, isso aqui é um macetinho bem legal para a gente poder tá utilizando. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar ele um pouquinho mais para frente aqui. Quero fazer um render diferente, ó. Então, eu selecionei aqui até um pouquinho mais para baixo. Vou deixar essa parte branca aqui. Selecionar um pouquinho mais aqui atrás. Pronto. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou arrastar a textura cinza para cima dele. Então, ele vai criar aqui uma tag de textura, ó. Então, aqui já está tudo cinza. Eu vou falar, pô, mas e agora o restante? Não tem que ficar branco? Então, antes do branco, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou selecionar onde eu quero cinza ainda. Então, eu quero cinza aqui, aqui. E aí, eu vou selecionando... A ferramenta Loop já está pronta, já está ali selecionada. Então, eu vou vir aqui, ó. Pronto. E aí, no final, ó, eu vou vir aqui em retângulo. Eu vou selecionar o Shift. Selecionei aqui a ferramenta de retângulo, Shift. E pronto, selecionei todo mundo. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, ó, vou arrastar o cinza. Então, aqui já está cinza. Eu falo, pô, mas e agora? Para aplicar o branco vai ser bem mais difícil. Então, tem outro segredinho aqui para a gente fazer o seguinte. A gente vai apertar a letra V, sem mexer com o mouse. E ele vai abrir esse painel. Eu vou vir aqui, ó, em Select, inverter, ó, Invert. Então, aqui, ó, invertir. Então, onde eu quero o branco, ó, só arrastar o branco agora. Sendo que aqui na frente, eu não queria o branco. Fala assim, pô, mas eu vou aplicar o branco ali e vai me complicar depois. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui, ó, selecionei, eu inverti a seleção. E vou fazer o seguinte, ó, vou usar a ferramenta de novo, Loop, e vou desselecionar onde eu quero desselecionar. Aí agora vou fazer a desseleção segurando Ctrl. Pronto. Então fiz a seleção segurando Ctrl e vou arrastar de novo o branco aqui, ó, para essa parte. Pronto, agora meu fone já está em branco e cinza. E agora o que falta é selecionar a parte de dentro para colocar a textura da bolinha. Então, ó, selecionei fora todo mundo. Vou vir aqui, ó, segurando o Shift, selecionando todo mundo. E aí vou arrastar o grid. Pronto. Pô, mas o grid ficou totalmente torto. Vou tirar aqui, ó, o grid ficou totalmente torto. Então a gente vai vir aqui, ó, vai alterar a projeção para Cubic. Então, vindo aqui, ó, cliquei na seleção aqui em cima, no material aqui em cima. Mudei para Cubic. Aí fala assim, pô, mas tá grandão a bola tá enorme e tudo mais. Vamos vir aqui, ó, Tiles, né? Repetição, 10 mais 10. Então assim, ó, pô, ainda tá grande a bolinha. Então vou botar aqui, ó, 15 mais 15. Pô, mas ficou uma gradezinha, ela não tá encaixada. Então a gente vai vir aqui, ó, Seamless, para ele ficar tudo igual. Pronto. Então já resolvemos a questão da grade. Então, ó, terminamos a primeira parte, ó, do fone. Ele ficou aqui, ó, ficou bem diferente do meu, mas questão de modelagem, na verdade, eu até quis mostrar para vocês como é que pode usar a ferramenta para cada um criar seu tipo de fone para não ficar igual. Vou fazer o seguinte, ó, o fio bem simples, vou criar aqui um cilindro, vou rotacionar ele 90 graus, vou diminuir ele, ó, vou usar ele como parâmetro aqui, ó, vou botar aqui 14. Então o fio vai ter 14. Então já tenho o primeiro fio aqui. Então o fio, ele é um branquinho fosco, ele não é brilhoso. Então vou vir aqui, ó, New Material. Botar aqui, ó, fio. Só vou colocar ele pro branco. Não vou deixar tudo branco.
Pronto. E vou arrastar aqui em cima do fio. Vou renomear aqui, ó, fio. Então já tenho a primeira parte, ó. Selecionei os dois, vou dar um Alt G para formar o grupo. Então vou botar aqui, ó, botar como se fosse o L de left. Então já tenho o primeiro fone já colocado. Então selecionando o grupo agora, com a ferramenta de rotação, o atalho é o R, vou segurar o Shift e vou rotacionar aqui, ó, 90 graus. E já vou deixar ele na posição que eu quero. Então vou deixar na posição porque vai ser mais fácil para criar os outros elementos. Então vou botar aqui, ó, na posição que eu quero. Vou duplicar o outro. Vou criar o R. E aqui, ó, vou arrastar para o lado, ó. Vou arrastar para o outro lado e vou rotacionar ele porque eu quero pegar a outra parte de trás. Pronto. Vou descer ele aqui um pouquinho para ficar diferente o ângulo. Um eu quero pegar mais a frente, outro eu quero pegar a traseira. Então vou deixar aqui mais ou menos posicionado e vou adicionar uma câmera. Então adicionei a câmera aqui, ó. Cliquei aqui na câmera. Vou mudar aqui, ó, focal length para 50, porque eu não quero distorção, e vou habilitar a câmera. Então feito isso, ó, agora eu vou ajeitar de novo o enquadramento dela, porque eu mexi na questão do focal length. Então vou deixar aqui, ó, pronto. E aí, ó, vou na câmera mesmo, eu vou clicar aqui, ó, tag, vou selecionar aqui, ó, protection. Então eu não consigo mais mexer na câmera. Então vou tirar aqui o olhinho dela para eu poder mexer, para não perder a câmera. Vou fazer o seguinte, ó, vou selecionar aqui o cilindro, porque eu quero criar o fio do fonezinho. Então é o mesmo fio. Então selecionei aqui, ó, só vou tirar ele do grupo. Selecionei ele, tirei do grupo. Vou posicionar mais ou menos aonde eu quero ele na cena. Então aqui, ó, vou aumentar ele, ó. Vou posicionar ele na cena, vou botar ele um pouquinho mais atrás do fone para não ficar muito grande. Então vou botar aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, vou selecionar ele de novo e agora vou diminuir ele aqui, ó, vou botar o tamanho 200. E eu botar o raio dele, ó, tava 14, vou botar de repente 20. Vou alterar aqui, ó, 260. Só que eu vou ver na câmera como é que ele vai ficar pra gente poder enxergar ele. Então eu vou vir aqui, ó. Vou selecionar os dois fios e vou andar com ele um pouquinho pro lado para ficar mais próximo. Então vou botar aqui 260, 280. E aí eu vou fazer o seguinte, com o próprio elemento, eu vou gerar essa esfera, esse buraquinho que é o buraco do microfone. Então eu vou fazer o seguinte, ó, esse próprio elemento, cliquei com ele, arrastei para baixo, dupliquei, vou rotacionar ele, cliquei o R, né, para rotacionar, segurando o Shift, ó, vou selecionar aqui, ó, 90 graus. E vou diminuir ele aqui, ó. Botei o tamanho 10. Então botei o tamanho 10 e eu vou fazer o seguinte. Vou selecionar a ferramenta de Boolean, que é uma ferramenta que ele vai juntar dois objetos para formar um terceiro vazado, né? Então eu vou vir aqui, ó, Boolean, e vou arrastar os dois objetos juntos para cima dele. Então, o que está a base, vou tirar aqui, ó. O que ele vai ficar à mostra tem que ficar em cima e o que ele vai usar de referência para cortar vai ficar embaixo. Então aqui, ó, já fez o buraco. Então já me fez o buraco aqui, ó. Vou fazer, para aproveitar que está no mesmo ângulo, vou duplicar de novo esse elemento, ó, o fio 2, dupliquei e vou fazer o seguinte, vou botar aqui o tamanho 1 e vou andar com ele para trás aqui, ó, porque ele vai receber a textura lá para ficar direitinho. Então vem aqui, ó, vou arrastar a mesma textura, arrastei para cá e vou colocar aqui, ó, 10 e 10. Habilitar aqui, ó, seamless, para ele poder ter a mesma textura. Então já tenho a parte do microfonezinho pronta. Mas aqui, ó, não está na mesma altura. Então o que eu faço? Vou selecionar o objeto fio 2, esses dois aqui, ó, e vou andar aqui, ó. Pronto. O Boolean andou junto com o elemento. E aí a gente vai fazer a parte agora do conector, né? Do P2zinho para fazer, que é a parte que conecta no celular ou no som. Então vem aqui, ó. Vamos usar de novo a ferramenta Loft para fazer esse. Antes eu vou selecionar o Boolean, fio 2 e esse aqui, ó, Alt G, grupo. Vou botar mic de microfone. Então vou deixar aqui selecionado.
E aqui nesse círculo, ó, vou tirar a câmera, que a gente vai criar o plug. Então vou rotacionar ele aqui, ó, 90 graus. Vou só esconder aqui da minha cena o mic para não ficar confuso. Então só tirei a bolinha vermelha, ele continua saindo no render. Só que na minha cena ele não sai. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar o tamanho... Vou começar com um tamanho um pouquinho maior, sei lá, 25. Vou começar de baixo para cima. E vou colocar aqui, ó, a ferramenta Loft. Então arrastei o Loft aqui, ó, a mesma coisa. Então vou fazer um pouquinho mais rápido, porque é o mesmo processo. Selecionei o círculo, é o mesmo processo. Só que eu vou seguir aqui um parâmetro, ó. Então vou deixar ele bem pequenininho para ter uma bordinha. Vou selecionar aqui, ó, Scale. Então já aqui, ó. Aí eu seleciono, deixo ele bem curtinho para criar essa borda. Então vou vir aqui, Scale de novo. Então aqui está um pouquinho mais rápido, só para acelerar o tutorial, porque é o mesmo processo de criar o fone, só que só estou fazendo ele reto. Então eu vim aqui, ó, segurando o Ctrl, para ele poder continuar na mesma ordem, né? Que você não pode perder a ordem. Então selecionei o Ctrl, diminuí ele aqui um pouco, ó. Repara que eu deixei um do lado do outro, deixei uma linha do lado do outro. Conforme eu vou deixando a linha perto da outra, eu vou criando uma borda mais dura, né? Mais rígida. Isso aqui é importante, ó. Se eu afastar, ele perde a borda rígida. Então aqui, ó, deixei a borda rígida, deixar para cá. Vou clicar com Ctrl para cima e vou agora diminuir, ó, porque agora eu vou querer criar a parte do pino. Então tem o primeiro pino, que ele tem diversos detalhes aqui, ó. Isso aqui faz muita diferença na hora do render. Então, assim, quanto mais segmento você conseguir colocar, mais detalhe na hora do render vai aparecer. Isso aqui que dá o reflexo legal. Então, vim aqui, ó, cliquei a primeira parte. Cliquei a segunda. O que eu estou fazendo? Eu estou duplicando, escalonando, duplicando de novo, escalonando um pouquinho maior, só para fazer essas ligações aqui. Isso aqui que são os canais, L, R e tudo mais, é separada por essas pontas. Essa borracha branca é o que separa a conexão do fone. Então vim aqui, ó, selecionei, diminuí, aumentei. Então isso aqui é um processozinho chatinho, ó, mas não tem como fugir. Então vim aqui, ó, então um pouquinho maior, dupliquei, escalonei, dupliquei, aumentei de tamanho, dupliquei de novo. Então a outra borrachinha. Então fazendo isso, ó, dupliquei, aí vou escalonar um pouquinho, duplicar de novo, dupliquei, escalonei, subi mais um pouco, a outra parte da ponta. Então tem 1, 2, então aqui que eu fiz com 3. Então mais um aqui, ó, dupliquei. Então estou fazendo um pouquinho mais rápido para a galera, para a gente poder acelerar o tutorial, né? Senão vai ficar gigantesco. Então aqui eu dupliquei de novo. Pronto, então já fiz essas 3 partes. E aí aqui, ó, o final a gente vai fazer o seguinte, ó, mesma coisa, modelando com a ferramenta. Vou vir aqui, ó, dupliquei, botei um pouco mais para dentro, vou subir um pouquinho para fazer a cabeça dele, ó. A cabeça do fone, ó. Tô só duplicando e mexendo. E aqui, ó, vou colocar em 0 de novo para ele ficar todo redondinho. Mas aqui, ó, ele criou uma ponta. Por que ele criou a ponta? Porque ele está acima do tamanho normal, ó. Então, arrastei para baixo, ó, criou uma pontinha arredondadinha, bonitinha. Fala assim, pô, mas o fone ficou gigante o tamanho. Então a gente seleciona aqui, ó, o Loft, botar aqui, ó, Plug. E vou mexer com ele com todo mundo junto, o mesmo tamanho, ó. Aí ele tá andando junto. Então posso vir aqui, ó, ajeitar as partes que eu quero por tamanho. Eu tô diminuindo aqui o plug, ó. Só ter cuidado para não mexer
no lugar errado, né? Pra você não perder a forma. Tô mexendo com todo mundo junto. Tô mexendo na mesma ordem, ó. Então pronto. Então aqui, ó, tem o plug. Aqui que eu vou fazer? Vou colocar paralela aqui ao fone para eu ter um parâmetro, né? Então botar aqui, ó, para ter um parâmetro de tamanho. Falei, pô, mas senão o plug vai ficar muito pequeno, muito grande. Então eu vou vir aqui, ó. Então tá na minha cena, ó. Vou colocar o plugzinho um pouquinho maior. Pronto. E aí aqui, ó, mesma coisa. Vou pegar o fio, vou duplicar o fio, ó, segurando o Ctrl e vou posicionar, ó, para mudar o atalho da tela, o botão de scroll do mouse, ele muda a posição da tela, né? Então, onde eu parar o mouse e apertar o clique do scroll, ele vai selecionar a tela, né? Então, isso aqui é uma coisa mais básica. A galera pode estar pesquisando depois. Então, eu vim aqui, ó, vou selecionar mais ou menos na direção do fio aqui, ó. Então, selecionei aqui, ó, o plug. Pronto. Falei assim, pô, mas o fio ficou menor. Então, eu vim aqui, ó, vou escalonar um pouquinho, ó. Pronto. Então, eu vou aqui, ó, vou duplicar o plug e vou chamar de plug backup também. E vou tirar o olho dele e vou deixar lá embaixo de backup. Pronto. Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou clicar com ele com C, ou clicar aqui, ó, para converter em objeto editável. Pronto. E aí o processo é o mesmo, para colocar a textura. Então, como eu já tenho a textura branca, posso aproveitar ela. Então, aqui, ó, vou criar outra. Botar branco, plug. Vou selecionar aqui para o branco, vou deixar ele fosco. E eu vou criar uma nova textura, ó, que é o metal. Então, no metal, vou mudar aqui a cor. Vou botar aqui em 132. Em reflexo, vou adicionar aqui, ó, o primeiro. E vou adicionar aqui em roundness, vou botar aqui de repente 15. E em Fresnel, vou fazer aqui, ó, Fresnel, condutor, ó, vou botar aqui, ó, silver. Pronto. E eu posso dar aqui, ó, uma escurecida de nada aqui, ó, no color, para ele ficar um pouquinho mais escuro. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, com a ferramenta Loop, mesma coisa. Ou com a ferramenta Loop, ó, selecionar todo mundo que eu quero. Mas falei, pô, mas a parte de baixo ela é toda igual. Então eu posso vir aqui, ó, no meu modo de vista, selecionar a ferramenta de seleção. E aqui, ó, Only Select Visible, eu vou desabilitar isso aqui, ó, para eu habilitar tudo que eu quero de uma vez só. Então, tudo que eu quero de uma vez só, já me foi, ó. Então, só essa parte aqui, ó, que eu não queria, vou fazer o seguinte, Select, Loop Selection, e vou deselecionar aqui, ó, segurando o Ctrl, que aqui eu vou querer deixar prateado. Dei um Ctrl Z aqui, selecionei errado. Pronto, então essa parte eu quero branca. Essa parte do conector aqui, que eu fiz um pouquinho maior, eu vou deixar branco. Eu não aumentei o número de segmentos do plug, porque ele estava com muito detalhe, ele pode ficar bem pesado, mas a galera pode aumentar o segmento dele para ficar com render legal também. Então eu selecionei aqui, ó. Estou selecionando com loop. Pronto. E aí vou arrastar aqui, ó, o branco para cá. E aí aquele macetinho, aperto o V sem mexer com o mouse, ele vai abrir essa tela, select, inverte. E aí aqui, ó, só arrastar o metal para cá. Então já estou com o plug pronto. Então voltando para minha vista aqui, ó, vou habilitar aqui o fio. Tá o plug aqui, ó. Vou botar plug final. Plug final. Pronto. Então vou posicionar mais ou menos onde estava o outro lá, ó, na minha cena. Vou arrastar para o lado aqui, um pouquinho para baixo. Pronto. E agora eu vou fazer um render sem iluminação. Então eu só vou clicar aqui, ó.
Vou apagar essas camadas aqui, ó. Então fiz um render sem iluminação. Então já tem uma imagem legal final por causa da modelagem. Então vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma esfera. Então vou botar aqui, ó, cria uma esfera. Vou botar ela bem grande, ó. Botar aqui o tamanho dela, deixa eu ver, vou botar aqui 3000. E na esfera eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo material. Nesse novo material, vou vir aqui, ó, Luminance, vou habilitar ele, vou desabilitar os outros. Nele, no canal, aqui em textura, eu vou aplicar o mapa de HDR. Então eu vim aqui, ó, Load Image. Eu já tenho meus mapas prontos. Isso aqui a galera pode procurar na internet, que é muito simples achar. Então aqui, ó, vou procurar um HDR aqui, ó, de repente vou procurar um que eu já uso bastante, que é o Studio 7. Aí ele me pergunta se eu quero copiar para a pasta, vou dizer que não. E aqui, ó, feito isso, vou arrastar para o fundo. Então eu já tenho o meu HDR. Posso girar, ó, rotacionar aqui, ó. Vou diminuir o tamanho para enxergar. Se eu quiser rotacionar, ó, o fundo mexendo. Tá vendo aqui, ó? Para posicionar, vou botar aqui, ó, deixar certinho no fundo branco aqui, ó, para ficar legal. E aí eu vou fazer o seguinte, se eu der um render, não vai acontecer nada. Vai aparecer só o fundo ali. Para eu poder emitir a luz, para começar a fazer tudo funcionar, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Aqui no painel de render, eu vou vir aqui, ó. Primeiro eu vou mudar para Physical, que é o Physical Render, que eu trabalho muito. E aqui em Effect, vou ter aqui, ó, Global Illumination. Então eu vou vir aqui, ó, mudar aqui para Interior Preview. No máximo eu vou botar 20. A correção de gama 1.8. Só isso, ó. E agora eu vou fazer o render. E agora já me gerou toda uma iluminação de estúdio para esse tipo, para material. Então vendo aqui, ó. Se eu colocar aqui em High, ele vai me gerar uma luz muito perfeita. A outra parte para a gente gerar sombra legal para fazer os encontros, a gente vai vir aqui em Effect, botar aqui, ó, Ambient Occlusion. E aqui a gente não vai mexer em nada, só habilitar. Vou fazer um outro render. Então a diferença, ó, sem o Ambient Occlusion, então ele já me criou essas sombras de conexão. Isso aqui que vai me dar o realismo. Então agora eu vou vir aqui no fone. Vou vir aqui no fone ajeitar ele a posição que eu quero melhor. Quero aparecer mais à frente aqui desse. Esse eu quero que apareça um pouquinho de nada da frente. E aí eu faço mais um render de teste. Pronto. Tá vendo aqui, ó, o fone tá furado. Então eu posso vir aqui, ó, rotacionar, como só quero uma imagem final. Vou selecionar ele. Rodei um pouquinho mais pro lado, ó. Pronto. E agora eu não tô vendo o fundo, como se fosse uma espuminha. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no meu painel de render, aqui embaixo tá assim, ó, mais render. Vou botar aqui, ó, baixo, que vai ser um render baixo, e vou duplicar ele segurando o Ctrl da mesma forma, e vou botar aqui, ó, alto. E aí eu vou fazer o seguinte, no Physical, eu vou botar em High, e aqui, ó, no Global Illumination, eu vou alterar aqui, ó, para Interior High, que aí ele vai fazer um render de qualidade. Vou botar 20, corrija a gama pela mesma coisa, e pronto. E aí eu vou mandar renderizar. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou renderizar com o servidor para o vídeo não ficar lento. Então eu vim aqui, ó, renderizar. Então ele vai renderizar agora em alta qualidade, que ele vai pegar todas as definições de reflexo. Então aqui, ó, tirando a mesma imagem, temos o mesmo resultado, só que o cinza está um pouco mais escuro. Então eu vim aqui, ó, o cinza está mais escuro. Vem aqui, ó, no cinza. Posso botar ele mais claro aqui, ó. Botar 202. Vou vir aqui, ó, no meu render baixo, porque eu quero fazer um render rápido. Então, isso aqui é legal porque você pode fazer um render de teste e o render final. Então, ó, um render tinha demorado 27 segundos, o outro vai demorar lá 11 segundos, 10 segundos a menos. Se você quiser aqui, ó, pô, mas eu queria o fone azul. Então vem aqui, ó, escolhe um azul. Então tu vai escolher o fone azul. Olha que legal. Se quiser, pô, quero um fone laranja.
Ele vai escolher o fone todo laranja. Então já está configurado para aquela parte já receber a cor do fone. Então isso é bom para a galera testar, para a galera fazer... se eu quisesse botar aqui um laranja com azul, então laranja, tá vendo, com azul um pouco roxo aqui, mais forte. Então mostrando aqui o render para a galera, ó, do branco com cinza, que é o que eu tinha feito na imagem final. E aqui, ó, só que ele tá fosco, né? Ele tá sem brilho. Podia aplicar o mesmo brilho. Então a gente pode mudar a cor também. Então vou botar aqui, ó, vou voltar aqui pro 200, botar aqui 200. E aqui eu vou deixar o branco. E aí vou fazer o seguinte, ó. Vindo aqui, output, vou alterar aqui, ó. O Lucky Ratio, né, que é o raio, vou botar aqui, ó, vou deixar ele fixo, vou botar aqui para 1600 para fazer um render bem grande. E vou alterar aqui, ó, para alto. Então meu setup de render está no alto. Esse é um setup de render que eu uso muito. E aqui, ó, vou aplicar para fazer o render. Vou cancelar aqui que ele não... Render... Aqui no alto que eu não mexi, ó, render 1600. Ah, uma coisa legal também. No baixo, eu posso deixar ele em 800 por 600. E no alto, eu posso deixar ele em 1200. Então, eu vou aqui, ó, fazer o render. Já para gerar a minha imagem final. Então, quando eu renderizo, ó, vou abrir o Photoshop. Quando ele está renderizando... como eu fiz o setup de render mais forte, a qualidade está em alta. Então, assim, esse render de vocês em alta vai demorar muito tempo. Eu estou trabalhando com um servidor que facilita muito no render, mas é normal demorar. Então, aqui o reflexo, ó, tudo perfeito, igual a imagem que eu tinha postado, é a mesma coisa. Então, aqui, ó, o fonezinho, tudo certinho. A qualidade do metal está perfeita também, ó. O metal tá bem legal, o fone, o fio de todo mundo. Então o que importa pra gente não é o fio por baixo nem nada. Ah, vou tirar a câmera aqui, ó. O que importa não é o fio nem nada. Eu podia pegar a câmera, juntar todos os elementos aqui, ó. Botar aqui de conjunto. Posso rotacionar todo mundo junto. Se eu quisesse fazer um render deitado em cima de alguma coisa também. Só vou duplicar aqui, ó. Gosto sempre de duplicar para não perder a imagem original. Então, vim aqui, eu dupliquei, ó. Podia fazer a mesma coisa, ó. Fazer um render de cima. Então, vou salvar aqui, ó. Terminou de fazer o render. Então, vou salvar como render 1. E aí, no Photoshop, ó. Vou abrir ele no Photoshop. Render 1 aqui, ó. E faça a correção final. Então ele está aqui aberto, ó. O reflexo está todo mundo bem realista, o material parece uma borrachinha, o plástico. Então vem aqui, ó, vou duplicar a camada. Posso vir aqui, ó, Ctrl L para mexer no level. Então posso aumentar um pouquinho a luz, diminuir aqui, ó, a escuridão, ó. Então, uma coisa que é legal, galera, para vocês terem noção, quanto maior a imagem, mais detalhe ela vai ter. Então, se você renderizar 800 por 600, capaz da gradezinha não ficar legal. Então, eu renderizei aqui, ó, no máximo. Aí, essa borda aqui, ó, eu particularmente gosto desse tipo de borda, porque faz um efeito legal de estúdio. Mas isso aqui já entra no tutorial mais de Photoshop, né? Então, se eu quisesse apagar a borda, ó, selecionei a mesma cor próxima onde estava. Vim aqui, ó. E apaguei a borda. E tá feito. Vou botar earphone. Vou selecionar uma fonte padrão. Deixa eu ver. Uma Helvética. Botar todo mundo minúsculo. Esse aqui minúsculo. Vou adicionar o logotipo.
Tá feito. Então, galera, é isso. Espero que tenham gostado desse tutorial. Desculpa se eu falei alguma coisa acelerada demais ou alguma coisa que vocês não pegaram, mas vocês vão poder voltar ao vídeo. E espero que tenham gostado. Só seguir minha página lá no Facebook, seguir o canal para continuar recebendo mais informações. E até o próximo tutorial. Valeu, galera!